Você já percebeu que algumas pessoas pensam muito, planejam muito, mas continuam exatamente no mesmo lugar? Elas têm ideias, têm sonhos, fazem planos, mas nada acontece. Agora observa outra coisa. Existem pessoas que não parecem mais inteligentes, nem mais preparadas, mas avançam, como se tivessem uma clareza que os outros não têm. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas existe um detalhe simples, quase invisível, que separa esses dois tipos de pessoas. Me responde com sinceridade. Quantos dos seus objetivos estão apenas na sua cabeça? E quantos deles você já escreveu de verdade? Porque tem algo aqui que pode te incomodar um pouco. O seu cérebro não leva a sério aquilo que você não registra. Pensar passa, escrever fica. E quando você coloca algo no papel, você não está só organizando ideias. Você está enviando um sinal direto para o seu cérebro. Isso importa. E a partir desse momento, tudo começa a mudar. Seu foco muda, suas decisões mudam, seu comportamento muda. Mas quase ninguém percebe isso, porque parece simples demais, e é exatamente por isso que funciona. Hoje você vai entender por que escrever seus objetivos não é só uma técnica, é uma forma de reprogramar o seu cérebro. E no final eu vou te mostrar um método simples que você pode aplicar ainda hoje. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque isso aqui não é motivação, é funcionamento mental. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete, e o mais perigoso é que ele parece inofensivo. Você acorda, pensa no que quer da vida, imagina mudanças e faz promessas internas. Eu preciso mudar, agora vai, dessa vez vai ser diferente. Mas os dias passam e nada realmente muda. Não porque você não quer, mas porque, sem perceber, você está confiando demais na sua própria mente. E isso pode parecer estranho. Mas o seu cérebro não foi feito para armazenar objetivos. Ele foi feito para economizar energia, para te manter no automático, no conhecido, no confortável e tudo que não é claro, tudo que não é concreto. É tratado como irrelevante. Agora pensa comigo. Se os seus objetivos vivem apenas como pensamentos soltos, sem forma, sem estrutura, por que o seu cérebro daria prioridade para isso? Por que ele sairia do caminho fácil para algo que nem parece totalmente real? É por isso que tanta gente se sente perdida. Não é falta de capacidade, é falta de clareza. E clareza não nasce só de pensar. Clareza nasce quando você tira algo da sua mente e coloca no mundo real. Quando você escreve, algo muda. Você desacelera o pensamento, organiza o caos e dá forma ao que antes era só intenção. E nesse momento, o seu cérebro para de tratar aquilo como talvez e começa a tratar como direção. E é exatamente aqui que a transformação começa. O seu cérebro recebe milhares de informações a cada segundo. Se ele tentasse processar tudo, você entraria em colapso. Então ele faz algo essencial. Ele filtra. Ele decide o que merece atenção e o que pode ser ignorado. E esse filtro é mais simples do que parece. O que é vago é descartado. O que é claro ganha prioridade. Agora pensa nos seus próprios objetivos. Quero melhorar de vida, quero ganhar mais dinheiro, quero ser mais feliz. Tudo isso parece importante, mas para o seu cérebro isso é ruído, porque não existe direção, não existe forma, não existe precisão. Agora observa a diferença. Quero ganhar 10.000 por mês até dezembro. Quero perder 8 quilos em 4 meses. Quero criar uma nova fonte de renda até tal data. Percebe? Agora existe algo concreto. E quando você escreve, você é obrigado a fazer essa transição. Você sai do genérico e entra no específico. E nesse momento, algo começa a acontecer dentro da sua mente. O seu cérebro ativa um mecanismo poderoso. Ele começa a buscar,
buscar caminhos, buscar oportunidades, buscar soluções, coisas que sempre estiveram ao seu redor, mas que antes passavam despercebidas, não porque não existiam, mas porque você não estava procurando. E isso muda tudo, porque a partir do momento que o seu cérebro entende o que realmente importa, ele começa a trabalhar a seu favor, mesmo quando você não percebe. É por isso que às vezes parece que algumas pessoas têm sorte, mas na verdade elas só têm clareza, e clareza direciona a atenção, e a atenção cria resultado. Agora, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Não é só sobre perceber mais coisas, é sobre como você começa a interpretar o mundo quando seus objetivos são vagos. Qualquer caminho serve, e quando qualquer caminho serve, você se perde. Mas quando seus objetivos são claros, você começa a filtrar decisões. Você começa a dizer não com mais facilidade. Você elimina distrações sem precisar de esforço extremo, porque agora existe um critério. E esse critério nasceu de algo simples. Você escreveu. Você deu forma ao que antes era só um pensamento. E ao fazer isso, você ensinou seu cérebro o que realmente importa. E quando o cérebro entende isso, ele para de trabalhar contra você e começa a trabalhar a seu favor. Existe algo curioso sobre a escrita. Algo que a maioria das pessoas sente, mas quase ninguém percebe com clareza. Pensar é leve. Você pensa em qualquer coisa a qualquer momento, sem esforço, sem consequência. Mas escrever é diferente. Escrever exige que você pare. Exige que você encare o que está pensando. Exige que você transforme algo abstrato em algo real. E é exatamente por isso que tanta gente evita escrever. Porque enquanto está só na mente, tudo é confortável. Você pode mudar de ideia, pode adiar, pode fingir que vai fazer. Mas no momento em que você escreve, você se posiciona e isso cria algo poderoso. Um compromisso silencioso, não com os outros, mas com você mesmo. Agora, presta atenção nisso. Quando você escreve um objetivo, você não está apenas registrando uma intenção. Você está criando um ponto de referência, algo que pode ser visto, revisado, confrontado, e isso muda completamente o jogo. Porque agora não dá mais para fingir que você não sabe o que quer. Não dá mais para se esconder atrás da confusão. Agora existe clareza, e clareza gera responsabilidade. Mesmo que ninguém mais veja, você vê. E isso gera um leve desconforto, aquele incômodo sutil de saber que você poderia estar fazendo mais. Que você já definiu um caminho, mas ainda não está seguindo. E esse desconforto é uma das forças mais poderosas que existem, porque ele quebra a ilusão, ele quebra a procrastinação silenciosa, aquela que se disfarça de depois eu faço. Quando você escreve, você reduz o espaço para desculpas e, ao mesmo tempo, você aumenta a conexão com aquilo que realmente importa. Agora, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. O seu cérebro não gosta de incoerência. Ele tenta alinhar o que você pensa com o que você faz. E quando você escreve algo com clareza, mas age de forma contrária, surge uma tensão interna. Uma sensação de desalinhamento, e para aliviar essa tensão, o cérebro tem duas opções. Ou ele ignora completamente aquilo que foi escrito, ou ele começa a ajustar o seu comportamento. E aqui está o ponto-chave. Quanto mais vezes você escreve, quanto mais vezes você revisita aquilo, mais difícil fica. Ignorar e mais natural se torna agir, sem depender de motivação, sem depender de força de vontade extrema, porque agora existe um compromisso ativo dentro de você, criado por algo simples, mas extremamente poderoso. Você escreveu, e ao escrever, você deixou de ser alguém que pensa em mudar e começou a se tornar alguém que assumiu uma direção. E isso muda tudo. Agora, a gente entra em um nível mais profundo, porque até aqui você entendeu que escrever traz clareza e cria compromisso. Mas o verdadeiro impacto
acontece na sua identidade. A maioria das pessoas acredita que age com base no que quer, mas isso não é verdade. Você não age baseado no que você quer. Você age baseado em quem acredita que é. Se você se vê como uma pessoa disciplinada, você age de forma disciplinada. Se você se vê como alguém que sempre desiste, você repete esse padrão. E isso acontece de forma automática, sem esforço, sem reflexão. Agora pensa nos seus próprios objetivos. Quantas vezes você quis mudar, mas voltou para o mesmo comportamento? Isso não é falta de vontade, é identidade. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A escrita interfere diretamente nisso. Quando você escreve seus objetivos com frequência, você não está só reforçando o que quer, você está reforçando quem você está se tornando. Toda vez que você escreve, você envia uma mensagem silenciosa para o seu cérebro. Isso faz parte de mim. Esse é o meu caminho. Essa é a direção que eu sigo. E no começo, pode parecer só um exercício. Pode parecer que nada está mudando. Mas internamente, algo já começou, porque o seu cérebro aprende por repetição. E quanto mais você escreve, mais você reforça essa nova narrativa. E aos poucos, sem perceber, você começa a pensar diferente. Você começa a decidir diferente. Você começa a agir diferente. Não porque está se forçando, mas porque aquilo começa a fazer sentido, começa a parecer natural. E é nesse momento que tudo muda, porque quando um objetivo vira identidade, você não precisa mais se convencer o tempo todo. Você não precisa mais lutar contra si mesmo. Você simplesmente age de acordo com quem você acredita ser. Agora observa isso com atenção. Uma pessoa que escreve diariamente. Eu estou construindo uma nova fonte de renda. Começa aos poucos a se enxergar como alguém que constrói. Uma pessoa que escreve, eu cuido do meu corpo e da minha saúde. Começa a se ver como alguém que cuida. E essa mudança é silenciosa, mas extremamente poderosa, porque ela não depende de motivação, ela não depende de energia alta. Ela depende de identidade, e identidade sustenta comportamento. Agora você começa a entender por que algumas pessoas parecem consistentes enquanto outras vivem em ciclos. Não é sobre força, não é sobre disciplina extrema. É sobre quem elas acreditam que são. E a escrita é uma das formas mais simples e mais eficazes de começar a mudar isso, porque toda vez que você escreve, você não está só registrando um objetivo. Você está pouco a pouco reescrevendo a si mesmo. Existe um ponto onde tudo começa a ficar mais leve, mas não porque a vida ficou mais fácil, e sim porque a sua mente ficou mais organizada. A maioria das pessoas acredita que o problema é falta de disciplina, mas na prática, o que mais trava uma pessoa não é preguiça, é confusão. É não saber exatamente o que fazer, é ter muitas opções ao mesmo tempo, é pensar demais e agir de menos, e isso gera algo silencioso, cansaço mental. Agora pensa nisso, toda decisão consome energia. Escolher o que fazer, por onde começar, o que priorizar, tudo isso exige esforço. E quando não existe clareza, você entra em um ciclo perigoso. Você pensa muito, se sente cansado e acaba não fazendo nada. Não porque não quer, mas porque está sobrecarregado. Agora, aqui está o ponto-chave. Clareza reduz esforço. Quando você sabe exatamente o que quer e principalmente quando isso está escrito. Você elimina uma parte enorme desse desgaste. Você não precisa decidir toda hora, você já decidiu. E isso muda completamente a forma como você vive o seu dia. Você começa a agir com mais fluidez, com menos dúvida, com menos resistência, e algo interessante acontece. Você começa a dizer não com mais facilidade, não para as pessoas, mas para distrações.
para caminhos que não fazem sentido, para coisas que antes te puxavam para fora da direção. E isso não exige força, exige critério. E esse critério nasce da clareza. Agora observa isso com atenção. Quando sua mente está confusa, qualquer oportunidade parece boa, qualquer caminho parece válido, e isso te espalha. Mas quando você tem clareza, você filtra, você seleciona, você elimina, e isso te concentra. E concentração gera resultado. Agora, olha o efeito mais invisível de todos. Quando você tem clareza, você começa a confiar mais em si mesmo, porque você sabe o que está fazendo. Você sabe por que está fazendo. E isso reduz a ansiedade, reduz a dúvida, reduz aquela sensação de estar perdido, mesmo estando ocupado. E tudo isso começa com algo simples. Você escreveu, você organizou o que estava solto, você transformou intenção em direção, e a partir desse momento, a sua energia deixa de ser desperdiçada e começa a ser direcionada. E quando a energia encontra direção, resultado deixa de ser questão de sorte e passa a ser consequência. Agora que você entendeu como isso funciona, a pergunta é simples: como aplicar isso na prática de forma consistente? Porque não adianta entender se você não transforma isso em ação. Então, aqui está um método simples, mas extremamente poderoso. E o mais importante, você pode começar hoje. Escreva todos os dias. Não precisa ser perfeito, não precisa ser longo, precisa ser constante. Mesmo que sejam poucas linhas, o que importa é manter o seu cérebro em contato com essa direção. Segundo, seja específico. Evite frases genéricas como "quero melhorar de vida". Isso não guia o seu cérebro. Agora compara com isso. Eu estou construindo uma renda de X reais por mês até tal data. Percebe a diferença? Existe clareza, existe direção. E isso muda completamente a forma como você age. Terceiro, escreva no presente, como se já estivesse acontecendo. Não como um desejo distante, mas como uma realidade em construção. Ao invés de escrever, "eu quero ter mais disciplina", escreva, "eu sou uma pessoa disciplinada e consistente". Isso ativa algo mais profundo, porque o seu cérebro começa a se alinhar com essa identidade. Quarto, releia todos os dias. Isso é o que reforça o processo, porque não basta escrever uma vez e esquecer. A repetição é o que cria a mudança interna. É o que transforma uma ideia em algo natural. Quinto, ajuste ao longo do tempo. Você não precisa acertar tudo de primeira. Seus objetivos vão mudar, sua visão vai evoluir e tudo bem. O importante não é rigidez, é alinhamento. Agora deixa eu te dizer algo importante. Não subestime a simplicidade disso, porque justamente por ser simples, a maioria das pessoas ignora. Mas são essas ações simples, feitas com consistência, que geram mudanças profundas. E se você aplicar isso, mesmo que por alguns dias, você já vai começar a perceber algo diferente. Mais clareza, mais direção, mais intenção nas suas decisões. E isso é o começo de uma transformação real. Não porque você se motivou, mas porque você começou a treinar o seu cérebro na direção certa. No fim das contas, isso nunca foi sobre escrever, foi sobre enxergar, sobre sair do automático e assumir o controle da própria direção. Porque enquanto seus objetivos vivem só na sua mente, eles são frágeis. Eles mudam com o humor, mudam com o dia, mudam com o cansaço. Mas quando você escreve, você cria algo mais sólido. Você transforma intenção em compromisso, e compromisso muda comportamento, e comportamento muda destino. Agora a pergunta não é mais se isso funciona. A pergunta é:
Você vai continuar deixando os seus objetivos soltos na sua mente ou vai começar a tratá-los como algo real? Porque a diferença entre quem permanece no mesmo lugar e quem constrói uma nova realidade muitas vezes começa aqui, em algo simples, mas feito com consciência. Se esse vídeo te fez enxergar algo diferente, deixe o seu like, se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala de motivação vazia, a gente fala de transformação real. E me conta aqui embaixo, você já escreve seus objetivos? Ou tudo ainda está só na sua cabeça? Talvez esse seja o primeiro passo, e talvez ele seja mais poderoso do que você imagina.